A Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, a Haja Terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. Muitas pessoas conseguem superar o sofrimento causado pelos outros e perdoá-los, ou apenas deixá-lo no passado, mas emperra na hora de perdoar a si mesmo por alguma atitude, porque muitas vezes é mais difícil perdoar a si mesmo do que perdoar alguém. E para lidar com o auto-perdão, haja terapia. Haja terapia, Karina. Algumas pessoas têm dificuldades de perdoar a si mesmas, né? Elas têm vozes internas rígidas, rigorosas e críticas, não é? A famosa voz autocrítica, que na terapia muitas vezes a gente apelida essa voz, não é? Por o nome de alguém, a gente dá até um nomezinho para essa voz, porque ela é muito frequente na vida das pessoas. E se você é capaz de perdoar as outras pessoas, né, pelas falhas que elas cometem, você já entendeu que pessoas erram, por que ainda você tem dificuldade de perdoar a si mesmo, né? Esse é o grande questionamento que você levantou ali no início. Se você tem essa dificuldade, que a Karina falou, que eu acabei de ressaltar, você pode se beneficiar do auto-perdão. Exatamente. Até porque cometer erros é uma condição humana. Todo mundo comete erros e isso não torna você uma pessoa ruim. As pessoas, nossa, mas eu fiz falei alguma coisa que eu não queria muito, tive alguma atitude que eu acho que foi errada, então eu sou uma pessoa horrível. E às vezes não, né? Na maioria das vezes não. Então, muitas vezes a gente tem formas de medir diferente para a gente e para outra pessoa. Então, a Milena comete um erro, eu até passo panos quentes, digamos assim, falar, ah, mas enfim, a Mi fez isso porque ela não estava num bom dia, enfim, ela está passando por umas coisas complicadas. Aí eu cometo um erro parecido, ou às vezes até menor, e falo, não, né, e me crucifico ali, fico naquela teclinha, eh maltratando, digamos assim. Eu sou uma pessoa horrível, por que que eu fiz isso? E não se perdoa. Sim, isso é muito, muito comum, né? A gente vê muito nos clientes na terapia e às vezes a gente tem uma tendência a fazer isso com a gente. E é interessante a gente pensar um pouquinho, né, de onde vem isso, né? De onde vem essa crítica pesada, essa dificuldade de se perdoar. Por exemplo, a gente aprende muito, na escolinha, com amigos ou com os pais, né? Muitas vezes lá na escolinha com os pais, que o quê? Fulaninho, você fez alguma coisa de errado, vai lá e pede desculpa, não é? Mas às vezes, quando a gente fala coisas horríveis sobre nós mesmos, ninguém ensina assim, pede desculpa pra você, não é? Tem muita gente que nunca nem parou para pensar sobre o auto-perdão ainda, e talvez hoje seja uma das primeiras vezes que esteja pensando sobre isso. Então, se perdoar é essencial para que a gente possa ter uma vida muito mais leve, menos sobrecarregada. E outra coisa, não é? Identificar as origens também é importante. Então, começa a avaliar, vem de uma culpa? Vem de uma voz muito impositora da minha infância? Vem de um arrependimento muito grande, por isso que eu não me perdoo, porque os outros merecem perdão e eu não, não é? Então é bom a gente sempre se questionar sobre isso quando vem um sentimento de que você não merece o perdão que os outros merecem. Exatamente, Mi. E algumas pessoas, têm essa dificuldade no auto-perdão, algumas, para não dizer quase todo mundo, Uhum. essa dificuldade, porque acha que o auto-perdão significa aprovar aquela atitude, significa esquecer aquela atitude, e não é isso, né, não significa que porque você, se perdoou que é: "Ah, nossa, eu vou cometer esse erro de novo". Às vezes, pelo contrário, muitas pessoas perdem tanto tempo ali se recriminando por aquele erro que não investem em mudança, fica só pega aquele erro e fica ruminando ele e não investe em mudança. E se perdoar pode ser talvez o que você esteja precisando para mudar o teu comportamento, para mudar a tua atitude. Sim, isso é muito comum, a pessoa ficar ruminando o erro, não é? E eu sempre digo para os clientes, em terapia que ok, eu entendo que você errou, não é? Quando isso começa a ser um tema frequente na terapia, e aí até eu faço a pergunta: o problema a gente já conhece bem,
não é? E qual é a solução, será, para isso? Não é? Será que a solução não é a autoavaliação, analisar onde você supostamente acredita que errou e trabalhar o auto-perdão? Exato, exato. Perder menos tempo se criticando e mais tempo, corrigindo aquilo, né, tentando autocorrigir aquilo. E Isso, às vezes para isso a gente precisa se perdoar, senão a gente fica naquele ciclozinho e não corre atrás de mudança, fica mais preocupado em se punir do que em mudar o comportamento. com toda certeza, né? E aí eu e a Mi trouxemos algumas, estratégias, digamos assim, para você aprender a ser um pouquinho mais generoso com você, para você começar a desenvolver essa habilidade do auto-perdão, que é uma habilidade difícil, mas que a gente consegue sim, a gente consegue perdoar as outras pessoas e também então a gente também deve conseguir se perdoar. Então eu e ela trouxemos algumas estratégias para ajudar você a desenvolver o auto-perdão. Uhum. A primeira pergunta, eu acho, é: o que eu preciso para me perdoar? Não é? Eu preciso reavaliar o que aconteceu, analisar, eu preciso me permitir, eu preciso aceitar que eu errei, porque às vezes a gente não quer aceitar que errou, mas também por isso que não se perdoa, né? Porque não, nem conseguiu aceitar que errou. Acredita que outras coisas aconteceram que favoreceram essa situação. Então, é reconhecer a situação por completo, muitas vezes, não é? Analisar a situação por completo e ver que, às vezes, desenvolver um pouco de amor próprio, não é? Também para fazer esse processo do que para iniciar o auto-perdão. Exato, Mi. E também ver qual é o impacto, disso sobre você e sobre as outras pessoas. Sobre você na questão de talvez você fique ruminando muito isso, esteja gerando algumas emoções desconfortáveis, como tristeza, como angústia, raiva, né, no caso, raiva de si, então e também as outras pessoas, porque às vezes algumas pessoas não se perdoam e elas ruminam tanto e elas começam a ser aquela pessoa que o tempo todo está reclamando, digamos assim, de si, né, que está o tempo todo, parecendo que está fazendo um papel de vitimização, né, que está se vitimando, então fica o tempo todo então qual e também a questão do impacto do que você fez na outra pessoa, né, então porque às vezes você acha que foi algo muito grande e aquela pessoa às vezes até te perdoou já, até tá tipo: "Ah, tudo bem", e você continua ali batendo naquela tecla, isso também é importante investigar, porque às vezes a pessoa já tipo: "Ah, ok, tudo certo", e você ainda tá ali se culpando por aquela atitude ou por aquela fala que você teve. Uhum. É importante também a gente avaliar, nesse caso, como isso continua a afetar você e os outros, né? Como a situação, a falta do auto-perdão também, a situação que desprendeu, né, a necessidade de auto-perdão ali, e também a situação de você não se perdoar, né? Como isso afeta você e os outros? Será que por isso você não consegue dormir bem à noite? Será que por isso você não consegue se relacionar de novo, se aproximar socialmente das pessoas? Será que isso às vezes não impede que você tenha uma relação íntima com seu parceiro de maneira plena? É interessante a gente ver isso, porque isso pode afetar em várias áreas. Questões, inerentes, por exemplo, a uma situação de uma traição, não é? Onde você tem um momento de intimidade com uma outra pessoa. Muitas vezes as pessoas, quando retornam para a relação, mesmo sendo perdoadas pelo parceiro, elas não conseguem se perdoar. E aí elas não conseguem viver um relacionamento pleno, uma vida plena, uma intimidade plena. Então, analisar como isso afeta, às vezes pode ser muito mais profundo do que a gente está falando aqui, né? Do que a gente é Exatamente. só o básico, assim, né? Só apenas um mero mal-estar. Às vezes não é apenas um mero mal-estar, está afetando várias áreas da sua vida sem que você perceba. Exatamente. E também imaginar como seria a sua vida se você conseguisse perdoar. O que mudaria na tua vida se você conseguisse, trabalhar esse auto-perdão? Será que sua vida estaria diferente? Sua relação com as outras pessoas estaria diferente? Sua relação com você mesmo como estaria? Sim, provavelmente estaria diferente, não é? A Por chance é que qualidade sim, de vida, estaria né? diferente. Então, o que você pensaria de outra pessoa que tivesse feito isso, né? A gente sempre fala que a autocrítica, quando você é crítico com as outras pessoas,
É porque é como se a sua autocrítica expandisse de você, assim, saísse da sua esfera e ela fosse ganhando outras esferas. Então, eu digo que provavelmente, se você às vezes é um pouquinho crítico a outras pessoas, você às vezes, ainda assim, o que você pensaria se essa pessoa tivesse feito isso não seria tão grave como o que você pensa de você tendo feito essa situação, não é? Porque provavelmente a tua autocrítica é muito mais forte, muito mais enraizada dentro de você e às vezes você pega muito mais leve com as outras pessoas do que pega consigo mesmo. Exatamente, Mi. É aquela frasezinha de tratar você como você trataria um amigo querido. Então, é uma Uhum, frase que a gente isso usa mesmo. muito, mas a gente É. devia levar para a vida, assim. Se fosse E alguém que eu outra amo, coisa que lendo o livro que a gente está lendo agora, que é o sobre o Se ao Menos, não é? Uhum. É Exato. também eu achei engraçado, achei interessante, engraçado não, achei interessante um posicionamento que o Robert ele traz, que ele fala assim: você faria isso com seu filho, com a sua filha? Você falaria assim com o seu filho, com a sua filha? Não é? Às vezes a gente não tem filho ou Exato. filha, né? Que nem é o caso meu e da Karina, nós não temos. Mas a gente falaria isso para uma criança? Não Exato. falaria isso para uma criança. Então, por que você fala isso para você? Não é? A tua criança interior está aí dentro de você também. Ela também está escutando. E olha o quanto ela se esforçou para chegar até agora, até onde você está nesse momento. Então, às vezes a gente, né? Eu como trataria uma amiga, um amigo, mas às vezes eu trato mal todo mundo, não é? E aí, será que eu trataria também uma criança assim? Porque às vezes a tua autocrítica é tão grande que você também é assim com seus amigos, né? Mas será que você trataria assim uma criança também? Não, então por que você se trata assim? Não é? Exato. E, ver quais os aspectos positivos você pode estar ignorando, por conta da sua culpa ou da vergonha por alguma coisa que você fez, né. Quais aspectos da tua vida ou da tua personalidade, das tuas características, enfim, você está ignorando por conta disso. Então, porque aí fica meio que uma visãozinha em túnel, né, você foca naquilo que você fez de errado, naquilo que não é legal, que você está se sentindo culpado, está se sentindo envergonhado, e vai ignorando todo o resto, até as coisas boas que você fez, enfim, as atitudes legais que você teve, e você está focando só naquilo que você fez de errado, né? Fica essa visãozinha em túnel. Então, tente analisar um pouquinho se você não está focando tanto nisso, ruminando tanto isso, que está ignorando algumas coisas positivas que você fez ou alguns comportamentos positivos que você teve. Sim. E perdoar não significa aceitar, esquecer, negar, né, o que foi feito, a dor que você sentiu. Ao contrário, né, o perdão é uma forma de abandonar esse sentimento intenso de vergonha e de culpa que te acompanha provavelmente há bastante tempo e compreender as ações uma perspectiva diferente, não é? Olha, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não estava num momento muito bom, eu estava passando por um momento desafiador às vezes. E aí entra um pouquinho de autocompaixão também, né? Mas é importante a gente saber disso nesse momento de auto-perdão. Exatamente, Mi. E aí, feito esses questionamentos, né, essas reflexões, é interessante você escrever, em um tom gentil, não é ali se criticando mais ainda, né, em um tom gentil e compassivo sobre como você, pode perdoar a si mesmo. O Uhum, que que você pode fazer para começar a perdoar a si mesmo? É como se fosse uma carta de auto-perdão, se permitindo ali, se perdoar. Esse ato de escrever ajuda bastante, até você enxergar um pouco de fora, né. Então escrever e depois ler aquilo que você escreveu ajuda bastante. Mas é para ser bem compassivo, tá, não é para ser crítico na na carta, o objetivo não é esse. uhum. Então, para lidar, não é, com o auto-perdão, a gente precisa de muita terapia. Vocês já perceberam por aqui, não é? Se eu quiser saber Muito bem. mais sobre auto-perdão, Karina, como eu faço para te encontrar? Vocês me encontram no carinabrasil.pc. E você, Mi, como faz para te encontrar? Me encontra no Milena Matias, Milena com Y, Matias com dois Is. Lá no Instagram você pode tirar suas dúvidas, me chamar, pedir episódios tanto para mim quanto para Karina. E é isso, Karina. Exato. Para lidar com o auto-perdão, Haja terapia, Mi. haja terapia. Até o próximo encontro. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.